Se você acabou de ser mãe, ou pensa em ser mãe, ou está prestes a ser mãe, vem aqui comigo entender porque sexo logo após o parto pode sim, mas penetração não. Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vim hoje trazer um tema que muita gente me pergunta, que é o sexo após o parto. Muitas mulheres, lógico, não querem ter o sexo após o parto porque o bebê tá chorando, eu tô cansada, mas tem muitas mulheres que querem sim ter o sexo após o parto. E grande parte dos obstetras, e eu concordo com eles aqui, nos 40 dias após o parto é extremamente perigoso a penetração vaginal. E eu queria trazer aqui para vocês quais são os motivos desses riscos que vocês estão correndo quando tem um sexo com penetração nesses primeiros 40 dias após o parto. Vamos pensar primeiro num parto normal. Como que acontece esse parto normal? A mulher entra em trabalho de parto, tem contrações uterinas, essas contrações uterinas fazem a dilatação do colo do útero, o bebê passa por essa dilatação do colo do útero, passa ao longo de toda a vagina e passa até sair do canal vaginal. Ele pode sair de uma forma espontânea, ele pode sair com a ajuda de um fórceps, seja um fórceps que é aquele ferrinho que ajuda a retirar o bebê, às vezes um fórceps a vácuo que também ajuda a tirar o bebê. Não vou entrar em méritos de indicações desses tipos de partos, mas o fato é, teve um bebê que passou no canal vaginal. Isso pode dar um trauma na região ao longo da vagina ou não. Tem muitas mulheres que não têm nenhum tipo de trauma, seja em mucosa, em musculatura, principalmente se ela preparou muito bem esse períneo com a fisioterapia de assoalho pélvico ao longo da gestação. Mas, independente se teve ou não teve lesão, o fato é que a partir do momento em que você teve o parto, tirou a placenta, o útero vai fazer o quê? Começar a contrair até querer voltar ao tamanho normal. Ele demora 40 dias para voltar ao tamanho normal. E é por isso que a gente também espera esses 40 dias para que o corpo volte ao normal. Mas não é só o útero que demora para voltar a esse tamanho normal. O colo do útero, ele ainda fica mais aberto do que o habitual, exatamente para a saída da secreção, que é chamada lóquia. A lóquia é a secreção que sai logo após o parto, que é um sangramento, que fica aí mais vermelhado, parecendo uma grande menstruação, principalmente na primeira semana. Segunda semana já dá uma diminuída, isso vira depois uma secreção um pouco mais amarronzada, depois um pouco mais amarelada, e essa secreção da lóquia termina aproximadamente 40 dias pós-parto. Olha quanta coisa que acontece em 40 dias pós-parto. E além disso, pelo fato de você ter aquele colo do útero um pouco mais aberto durante uma penetração, uma relação sexual com penetração, por exemplo, você começa a aumentar a chance de infecções na região do útero. E isso é extremamente grave, principalmente numa mulher que acabou de parir. Então vamos entender. Uma penetração, então, ela aumenta a chance de infecção por conta da subida das bactérias, né? Mesmo que o homem não tenha nenhuma infecção sexualmente transmissível, tá? Bactérias que podem ter aí na pele do pênis, que faz parte da flora mesmo, podem ser a causa de uma infecção que a gente chama de infecção puerperal. Tá? Essa infecção puerperal se soma a uma baixa imunidade que já existe numa mulher que acabou de parir. Entenda que aquele momento do parto, primeiro, foi muito cansativo, tá? E a gente tá falando, primeiro de parto normal. Vocês vão ver que vai ter algumas pequenas modificações na cesárea, tá? Então ela já teve um momento cansativo, que foi o trabalho de parto, foi intenso para ela, até ela recuperar toda essa energia. Demora um tempo, às vezes ela passou mais de um dia aí em trabalho de parto, com contrações, sem dormir direito por conta das contrações. Não é fácil ter bebê não, viu? Ainda mais de parto normal. Eu parabenizo as mulheres aí do parto normal, tá? Também já tive parto normal e não é fácil,
mas claro, é muito gratificante. Além disso, o corpo passa por uma modificação hormonal muito grande. Então, todos os hormônios da gestação, principalmente estrogênio, progesterona, que estavam lá em cima, a partir do momento do parto, existe um estímulo para que caiam esses hormônios e aumentem os hormônios da lactação, que são principalmente a ocitocina e a prolactina. Tá? A prolactina para a produção do leite, a ocitocina é muito mais para contração, para a saída do leite, assim como a ocitocina também foi aí super liberada ao longo do trabalho de parto para contração uterina, para que o bebê pudesse sair. Então veja que a mudança hormonal ela é muito grande e isso também pode ser uma baixa imunidade nessa fase. Aumenta a chance de pequenas infecções que normalmente não dariam, são muito mais suscetíveis agora nessa fase pós-parto. Até agora a gente está falando de um parto normal que não teve nenhum tipo de laceração, que não teve nenhum tipo de corte. Então veja que assim, ainda não estou falando nem da parte do canal vaginal, estou falando só aí de complicações, de infecções do útero por conta de uma penetração. Mas temos esse outro lado, né? Muitas mulheres que passam pelo parto vaginal, seja ele fórceps ou normal, podem ter lacerações ao longo da vagina ou também até aquele cortezinho chamado episiotomia. Também não vou entrar no mérito de indicações e contraindicações, mas o fato é que muitas mulheres acabam tendo algum tipo de corte durante o parto vaginal. Durante o próprio parto, o médico faz a sutura, costura, tá cheio de ponto ali. Pensa se for fazer uma penetração vaginal num lugar machucado, cheio de pontos. A chance de abrirem esses pontos é extremamente grande. O tempo de cicatrização desses machucados é, em média, uns 15 dias para a cicatrização mais efetiva, né? Mas a cicatrização completa também, de novo, 40 dias. Então, por isso que a gente também não orienta a penetração em 40 dias. Esses machucados, além de existir o risco de abrir o machucado, e se abrir o machucado não pode costurar de novo, né? Então a gente tem umas regras na medicina aí que durante uma cicatrização, se há uma abertura, se a gente fecha de novo essa cicatriz, você aumenta a chance de infecção. A gente deixa a cicatriz cicatrizar, o que a gente chama por segunda intenção, tá? E aí sim, depois que feita uma cicatrização completa, reavalia se existe chance de reabordagem, ou se precisar fazer uma ressutura, tem que entrar num centro cirúrgico de novo. Tá? Então pensa que isso não é uma coisa, não é brincadeirinha não. E além disso, o fato da ferida estar um pouco mais aberta, a chance de infecção também é muito grande na própria ferida. Pô, doutora, você começou o vídeo falando que o sexo depois do parto pode, mas até agora só vi desvantagem. Calma que eu vou chegar lá, porque ainda tem algumas desvantagens que eu também vou falar do parto cesárea antes da gente chegar no que pode, no que é gostoso. Agora pensando num parto cesáreo, a gente tem algumas situações, né, desde aquele parto cesáreo que virou cesárea de emergência, porque entrou num trabalho de parto, fez toda a dilatação, o bebê não desceu e fez a cesárea. E aí a gente tem os dois riscos, que é o risco do parto normal, daquele colo do útero que dilatou e que ficou mais aberto, tem mais chance de infecção, e os riscos da cesárea. E tem aquela cesárea que a gente chama de cesárea eletiva, marcada ali, não teve dilatação, não entrou em trabalho de parto, que tem os riscos do que eu vou falar agora aqui, que são do parto cesárea. Então, como a gente viu, durante o parto, seja ele normal ou cesárea, tá? Existe uma modificação do tamanho desse útero. Então, o útero estava grandão, comportando lá todo o seu bebê, o líquido amniótico, a placenta, e de uma hora para outra, tudo aquilo saiu e o corpo começa a ter mecanismos de expulsar o que sobrou de sangue, o que sobrou da casinha do bebê durante esse período, e isso demora 40 dias. Então aquele útero geralmente ele vai ficar ali próximo aqui da cicatriz umbilical, é um útero grande, e ele vai voltar ao tamanho normal dele mais ou menos depois de 40 dias. Todo esse processo, ele vai precisar eliminar esse conteúdo que a gente já falou que é a lóquia, tá? E isso também acontece na cesárea. Para que ele elimine a lóquia,
tem sim uma dilatação do colo do útero. Não é super dilatação, como teve a dilatação no parto normal, depois voltou ao normal, mas é o suficiente para que realmente tenha a saída da lóquia. Então temos um canal cervical aberto, temos uma passagem aberta para bactérias. Então temos sim risco de infecção puerperal, uma infecção do útero por conta de uma penetração. Além disso, temos um machucado dentro do útero. Então lembra que para que o bebê saia do útero, existe um corte lá dentro do útero que foi costurado, suturado. E com isso você cria mais um ambiente, vamos dizer, de cultura para que a bactéria se instale e aumente o risco de infecção. A chance de infecção do útero no parto cesárea é muito maior, exatamente porque a bactéria que subiu lá durante a relação sexual, subiu, infectou todo o útero, ele tem ali um ambiente propício para passar de dentro do útero para a cavidade abdominal e trazer aí uma infecção, vamos dizer, mais generalizada, né, com pus, enfim, é uma infecção muito mais grave. Então é uma infecção puerperal com muito mais riscos, tá? E é por isso que a gente também contraindica relação sexual nessa situação. Além disso, para quem não sabe, a cesárea, ela corta todas as camadas que vai da pele até o útero, que são 7 camadas. São 7 camadas que o médico cortou, 7 camadas que tem ponto de sutura e todas essas camadas podem estar mais expostas para ter uma infecção. Então não é só lá dentro do útero, mas a pele, por exemplo, se você tem lá o rally-rola, pele a pele, que você acaba tendo aí muita fricção também nessa região da cicatriz da cesárea, aquela região ainda não cicatrizou direito, tem chance de ter infecção também em cicatriz. Doutora, resolvi o problema então. Eu vou usar a camisinha e aí eu posso ter uma penetração vaginal, beleza? Claro que não! Gente, como eu já disse aqui pra vocês, e eu acho importante repetir, a infecção puerperal, que uma das causas é a relação sexual com penetração no pós-parto, ela não é causada por bactérias, por infecções sexualmente transmissíveis. São bactérias comuns, que tá na nossa pele, que tá no nosso corpo. Então, mesmo que você use camisinha, a chance de você ter bactérias ali, tá? Que bactérias comuns, que não são sexualmente transmissíveis, é a mesma. E o canal vaginal também é um ambiente contaminado, tá? A gente tem sim bactérias do bem na nossa vagina, mas que a gente não gosta que elas fiquem passeando dentro do útero. E a partir do momento que você faz a penetração, você tá jogando essas bactérias, teoricamente do bem, mas no lugar certo, para dentro do útero, que é um ambiente estéril. Mas, gente, vamos supor que realmente o sexo fosse completamente liberado e que pode fazer sexo logo pós-parto. Ainda assim, teríamos algumas restrições que são comuns a grande parte das mulheres, não só nessa fase do pós-parto imediato, mas como até depois dos 40 dias pós-parto. Vale a pena depois um vídeo só sobre isso, mas eu vou trazer aqui para vocês algumas possíveis causas, que é a mamãe cansada, né? Então a gente já falou do parto em si, ele é cansativo, mas mesmo depois que você se recupere, porque é difícil recuperar, aquela mulher está amamentando a cada 3 horas pelo menos, numa amamentação difícil, principalmente se uma mamãe de primeira viagem, não sabe direito a pega, um bebê que nunca mamou. A amamentação é um processo difícil, às vezes até doloroso. O fato de não dormir direito, então a mulher, né, ou nós, né, adultos, nós dormimos a cada 24 horas, a gente repete o nosso ciclo. O bebê, a cada 3 horas, ele repete o ciclo dele. Então, é totalmente não compatível com o nosso ciclo circadiano. E aí a mulher tem que acordar a cada 3 horas quando dorme. E a mulher se sente muito cansada. Além disso, tem a própria loqueação que eu falei pra vocês, que é essa saída do sangramento, que demora 1 ou até 2 semanas, mas que tem alguma secreção pelo menos por 40 dias. Muita gente não gosta de ter relação sexual quando está saindo alguma secreção vaginal e também acaba dificultando, tá? Lembrando que não pode. E é por isso que eu tô trazendo aqui vários outros fatores que também colaboram para essa não penetração durante essa fase. Temos ainda a baixa autoestima, uma mamãe com um corpo completamente desfigurado, né? Então demora pro corpo voltar ao normal. Tem a baixa libido,
Tem a lubrificação, que apesar da loqueação estar aumentada ali, a gente tem uma diminuição de lubrificação da própria vagina e até dor na relação sexual. Teremos um vídeo só para falar de todas essas particularidades que envolvem a sexualidade no pós-parto, mas eu queria trazer aqui para vocês o grande tema do nosso vídeo, que é o sexo pós-parto. Pode sim! E sexo não é só penetração. O que eu quero deixar bem claro e quis deixar muito claro ao longo desse vídeo é que a penetração nesses primeiros 40 dias é extremamente perigosa. Não pode, mas qualquer outro tipo de relação sexual pode ser permitida. Então as carícias, os beijos, os abraços, as passadas de mão, as lambidas, o sexo oral do homem na mulher pode também, mas tomando cuidado, principalmente naquelas mulheres que tiveram algum tipo de corte na vagina, às vezes não é o mais adequado, e também pela saída de lóquia, né? Esperar um momento em que a lóquia já tiver diminuído bastante para que não tenha o desconforto aí durante o sexo oral. E tem ainda o sexo anal, que aí é controverso. O sexo anal, de uma certa forma, ele seria sim permitido. Claro, a gente sempre orienta com o uso de camisinha, com bastante lubrificação. Tem até um vídeo que fala aqui sobre sexo anal, segue direitinho, passo a passo. Mas eu, sinceramente, não recomendaria nesses primeiros 40 dias pós-parto, tá? Mesmo para aquelas pessoas, eu tô querendo voltar à atividade. Eu não recomendaria pelo fato de você aumentar o passeio, vamos dizer assim, das bactérias na região genital. Você aumenta principalmente da bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que faz parte do canal anal, e ela pode passear mais nessa região que está completamente suscetível a uma infecção. Então, espera 40 dias e depois seja feliz. Ou seja, não faça. Não faça, Não faça, exato. Eu coloquei o título do lado que sexo pode, exatamente para você falar, o quê? Pode? Mas nunca pode, né? Então veja, assim, né? É só isso que pode. E, gente, eu entendo que esses primeiros 40 dias são extremamente intensos. Muito intensos para a mulher, muito intensos para o homem também, tá? Não tanto quanto para a mulher, depende também do qual é o engajamento dele lá nos cuidados do bebê. Mas para a mulher não tem jeito, a mulher que amamenta, né? Então acaba sendo muito mais a demanda da mãe. E, claro, nesse momento, ela não tá pensando em sexo, ela tá pensando em dormir. Ela tá pensando em, de alguma forma, melhorar um pouco da energia dela para conseguir cuidar daquele bebê o melhor que ela pode. Às vezes, numa mãe de primeira viagem que não sabe direito se está fazendo certo ou errado, existem tantas preocupações na cabeça que o sexo realmente também acaba sendo jogado para segundo plano. E eu acho que precisa de muita conversa e muita compreensão do casal nesse momento tão delicado para que não se perca o amor, tá? Sexo não é amor, apesar de que a gente sabe que é uma das formas de amor. E não tem problema se você for demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, o tempo que for necessário para que esse casal se sinta confortável em retomar a sua atividade sexual. Uma coisa que eu recomendo é continuem parceiros, independente da relação sexual. A parceria vai trazer essa conexão de volta para vocês, vai trazer muito dos seus desejos, mesmo que não sexuais, mas o desejo de estar junto, o desejo de estar com aquela pessoa. E a partir do momento que você se sentir mais confortável para uma relação sexual, ela flui naturalmente. E você, gostou desse vídeo? Já dá um like, escreve aqui nos comentários e manda para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe que acabou de ter um bebê ou que vai ter um bebê, porque a parte sexual acaba pegando muito nessa fase e ter essas informações de antemão talvez faça toda a diferença em toda a recuperação.